Oi, gente. Eu e a Júlia, a gente vai apresentar, né, o nosso trabalho de humanização. Pode passar. E eu queria começar falando que a Política Nacional de Humanização, né, PNEH, ela foi criada em 2003 pelo Ministério da Saúde e ela visa promover, de fato, um atendimento mais acolhedor, né, e também que valorize os profissionais da saúde, tal, os usuários, gestores e trabalhadores do SUS, com a participação ativa mesmo dessas pessoas no cuidado da saúde. E aí o objetivo da apresentação é apresentar mesmo como a humanização ela é vista e como ela funciona no nosso contexto. E aí eu queria falar do método, né? Que as duas coisas que estão escritas ali, que a gente colocou que usa como base, é o BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, e o Google Acadêmico. E aí tem uma lei também, a lei de 2009, que estabelece os direitos e deveres do usuário, dos usuários da saúde e os manuais da Política Nacional de Humanização publicados no Ministério Público. E aí tem a organização ali, que são os princípios, estratégias de funcionamento, o impacto na prática daquele enfermeiro no processo de saúde coletiva. Pode passar. Aí a gente vai falar um pouco sobre o que é humanização, né? A Mari já começou falando um pouco na introdução, mas eu vou aprofundar um pouco mais. Primeiro, a humanização é um conjunto de práticas, valores e ações que a gente faz para tornar o atendimento mais acolhedor. Então, eles colocam o ser humano no centro do processo de saúde, não só a doença, como a gente viu também no período passado em ISC. Eles valorizam a subjetividade, o respeito e a dignidade. A política de humanização foi criada em 2003 pelo Ministério da Saúde para equilibrar o SUS e fundamenta-se na dignidade humana. Aqui a gente vai falar sobre princípios. A humanização deixou de ser uma política pública, ela passou a ser um princípio do SUS. Isso aconteceu numa nova legislação que foi imposta no manual da PNH. Como eu falei, ela busca atender ela busca garantir um atendimento mais acolhedor. Ela se baseia em outros princípios do SUS, como universalidade, integralidade e equidade, e incentiva o trabalho multiprofissional, porque a gente acredita que uma das formas de você garantir o processo humanizado é você tendo a multiprofissionalidade. E aí eu vou falar dos dois pilares, né? Que são a comunicação e a interseccionalidade, que o próprio professor já tinha falado. E a comunicação é você reconhecer de fato a autonomia daquele indivíduo, você escutar, e isso envolve tudo, envolve todo o atendimento que você tem naquele paciente, por exemplo. Então, você escutar aquele paciente com atenção, você tocar no paciente diferente, de forma respeitosa, enfim, vai de fato tudo, engloba todo aquele atendimento. Isso é comunicação, é você olhar para a pessoa e entender que ela participa de algum contexto, que ela tem os seus problemas. Isso também entra um pouco já na interseccionalidade, pode passar, que fala que a gente tem que valorizar as diferentes camadas que aquele indivíduo existe na sociedade. Então não é só, por exemplo, a doença dele, mas é onde ele mora, é o local, é tudo. São as pessoas que convivem com ele. Tudo isso faz com que o atendimento seja diferente. Se você entende o contexto daquele paciente, se você consegue atender aquele paciente de forma holística e olhar para ele de forma holística, você tem um atendimento muito mais humanizado. Aí a gente vai falar um pouco sobre as diretrizes, que é a valorização do trabalhador, clínica ampliada e compartilhada, defesa dos direitos dos usuários, acolhimento, ambiente, gestão participativa e cogestão. Então, aí, por exemplo, em gestão participativa e cogestão, a gente entra na multiprofissionalidade. Quando a gente fala na valorização do trabalhador, a gente entra na interseccionalidade que a Mari acabou de falar. A gente também vai falar dos princípios. Os princípios da PNH são a transversalidade, insociabilidade entre atenção e gestão e protagonismo. Ou seja, você colocar o paciente como protagonista daquele atendimento. A transversalidade é exatamente isso, você conseguir tratar cada um da forma que ele precisa, né? E saber tratar todos. E a insociabilidade entre a atenção e a gestão. E aí tem alguns dispositivos, né? Que são algumas formas de colocar essa humanização no SUS em prática, né? E aí tem vários aqui, né? Tem ali o contrato de gestão, que é bem importante, visita aberta e direito acompanhante, muito Isso importante é bem famoso também. e quase bem ninguém famoso. sabe que tem direito.
que tem direito. Muita gente também não sabe, até dando um exemplo aqui dessa visita aberta de direito acompanhante, como até no parto. Muitas pessoas não sabem que a mulher que está indo parir, ela tem direito acompanhante. Então, isso é muito importante, porque pelo SUS é obrigatório isso, sabe? É um direito mesmo que a pessoa tem que ter. Programa de formação em saúde de trabalhadores também é muito importante. Eu estou citando só alguns aqui que de fato são bem legais. O acolhimento com classificação de risco, que também vai fazer com que você enxergue aquele paciente de uma forma muito melhor, que você não coloca todos os pacientes no mesmo lugar, todos os pacientes no mesmo saco, por exemplo. Você consegue dividir mesmo em níveis de atenção, em níveis de doença, enfim, é isso. E aí tem essa seta, né, que mostra tudo que a humanização engloba, né? Então tem as mulheres, os idosos, os PCDs, homens, população negra, os trabalhadores, a população vulnerável socialmente, a população LGBTQIA+. Tudo isso engloba a humanização. Então por isso que ela é extremamente importante, porque ela faz com que de fato nenhum grupo, seja ele minoria ou não, seja excluído socialmente. E tem a questão ali do processo de saúde e doença, que vai para o cuidado, entendeu? E é muito importante também a gente pensar além desse processo de saúde e doença, né? A gente também tem que pensar no como o cuidado age nesse processo de saúde e doença. Como a Mari já tinha falado, né? Um atendimento vai além de apenas técnicas. Vai também de escutativa, de você ser acolhedor com o seu paciente, que muitas vezes tem muitos pacientes que a gente já ouviu falar de casos assim, que às vezes o problema dele não é nem físico, é um problema mesmo, ele precisa de alguém que escute ele. Então, isso é muito importante. A gente colocou aqui que grupo se beneficia, no final todos nós nos beneficiamos, mas acaba que grupos vulneráveis, isso passa a ser mais importante, passa a ser mais, não mais importante, mas passa a ser mais dito. Então, a gente tem ali usuários em situação de vulnerabilidade social, ou seja, pessoas de baixa renda, pessoas em situação de rua. A gente tem mulheres, principalmente no pré-natal, parto e puerpério, idosos, pessoas com deficiência, pessoas em sofrimento psíquico, como o CAPS, por exemplo. Até a Yara postou semana passada, eu acho, né? Que a gente tem o meme do CAPS, fugiu do CAPS, tá no CAPS, não sei o que lá. E aí, às vezes, a gente não dá o devido respeito que essa pessoa precisa. Entendeu? Quando a gente zoa sobre isso ou quando a gente brinca. E tem população em território de risco, como favelas, áreas rurais, população em situação de rua. A gente cansa de ver, como teve em Petrópolis, em algumas favelas de lá, que teve um grande deslizamento de terra, onde muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram sem casa. Então, a humanização ela entra nesse momento de forma muito importante. Às vezes, aquela pessoa precisa do acolhimento, além dos danos físicos que ela sofre em situações assim. Aí a gente vai falar um pouco de... A gente vai falar um pouco de como ocorre na prática, né? Como a gente pode ver isso. E tem ali a implementação de protocolos e acolhimentos. Ou seja, uma das coisas é colocar como humanização como princípio, e não só como política. Incentivando a participação de usuários. Ou seja, não adianta eu falar de humanização, eu ter uma lei de humanização, se no final, quando um profissional da saúde, ele não age assim. Ele não tem uma expectativa, ele não acolhe, ele não ouve o que o paciente tem a dizer. E a gente, quando visitou a policlínica, pelo menos no dia que eu fui, estava tendo uma coisa sobre amamentação, que não servia só para ensinar sobre a amamentação, mas falar sobre isso. Então, é importante a gente ter esses momentos, como a gente está tendo aqui com os pacientes, para conversar sobre coisas que, às vezes, a gente acha que não precisam ser ditas, mas, às vezes, não são tão óbvias para uma pessoa que está em vulnerabilidade. Aí tem ali estimulando o trabalho multiprofissional, que a gente já tinha falado, e a corresponsabilidade no cuidado. Ou seja, se a gente tem um bom ambiente de trabalho, juntando as diferentes profissões que ocorrem dentro de um hospital para trabalhar, a gente consegue ter uma humanização muito mais fácil. Então, a humanização vai desde a pessoa que te atende na recepção até o médico que talvez seja o seu último atendimento. Aí, mais um pouco de como ocorre na prática, a valorização dos trabalhadores. Porque, assim, se você não valoriza o trabalhador, como é que você vai ter um atendimento humanizado se nem você mesmo está sendo humanizado no seu trabalho? Então, a gente vê muito, principalmente com enfermeiras, que viram um plantão depois do outro, que não tem um trabalho digno.
e às vezes é difícil até mesmo para ela conseguir entender os limites dela para poder avaliar o outro. Ações educativas, promoção da saúde voltada à comunicação e grupos vulneráveis. Ou seja, foi o que eu falei, das rodas de conversa. Eu vejo muito, pelo menos lá perto de onde eu moro, trailers do SUS para dar vacinação, para falar sobre proteção durante atos sexuais e tudo mais, que leva camisinha, que leva panfleto, que leva profissionais para darem palestras em lugares públicos, que é justamente para essas pessoas terem mais acesso à informação, terem mais acesso a questões, por exemplo, às vezes a pessoa não tem tempo de ir no trabalho, sair de trabalhando muitos dias direto, não tem tempo de sair para tomar uma vacina, mas às vezes por ter na porta da casa dela, é mais fácil, chega mais fácil nas pessoas. E fortalecendo o vínculo entre profissionais e usuários. Que é aquilo que eu falei, quando o profissional é acolhedor, ele consegue criar um vínculo com o paciente para que aquele paciente consiga se sentir mais confortável naquele atendimento, tornando um atendimento melhor, tanto para o profissional e principalmente para quem está sendo atendido, para o paciente. E eu ia falar de como isso atua na enfermagem, né? Como que a humanização ela vai na prática na profissão que a gente escolheu e realiza acolhimento com escuta qualificada e vínculo com o paciente, que eu já tinha falado daquela parte de um dos princípios da humanização, que era a comunicação. Quando você tem uma escuta ativa, quando você presta atenção no paciente, quando você olha para ele de verdade, sem entender que ele é apenas uma doença ou a sua limitação física, o que quer que seja, você consegue humanizar aquele atendimento. Então fica uma coisa muito melhor para todo mundo. E a Elisa, que está ali embaixo, né, garante que o atendimento seja feito de forma humanizada, respeitosa, sem discriminação, atuando na educação em saúde, que é muito importante. A educação em saúde faz toda a diferença no contexto da saúde mesmo. É muito importante que você tenha o que a Júlia falou, que você consiga ensinar para outros grupos vulneráveis socialmente, às vezes, que não têm acesso a essas informações que parecem muito óbvias, mas que às vezes não são. Aquela pessoa não sabe o que é. Tipo, às vezes é óbvio pra gente que teve estudo sobre aquilo, que vimos isso na escola. Por exemplo, tem muitas pessoas que não têm educação sexual. Exato. E aí, às vezes, muitas pessoas julgam, essas pessoas mais pobres, aí a menina começa a ter filho cedo, não sei o que lá, que não se protege. Gente, essas pessoas não tiveram a mesma informação que a gente tem, entendeu? E aí, um outro fator ali também é sobre organizar o processo de trabalho da equipe, né? E ali embaixo, exercendo o papel de liderança e mediação entre equipe, gestores e comunidades para garantir o cuidado mais integral. Porque pode parecer que não, mas uma equipe, quando ela é muito mais unida e organizada, faz com que o atendimento seja mais eficiente. Quando cada um está fazendo uma coisa e ninguém sabe exatamente o que tem que fazer, o que tem que ser feito, fica muito pior para você atender um paciente. Então, quando não tem uma comunicação entre os profissionais, não é só a comunicação do profissional com o paciente, mas é a comunicação de um profissional com o outro lidando com o mesmo paciente. Então, precisa ser uma equipe para poder liderar, para poder humanizar aquele atendimento, para poder fazer com que ele seja eficiente. É como se fosse uma orquestra sem um maestro. Se não tiver um maestro, cada um tocar do seu jeito, não vai dar certo. Então, é exatamente isso. A humanização ela não busca só tornar o paciente protagonista, mas também a equipe, que ela consiga se unir, que ela consiga fazer com que esse atendimento seja efetivo. Aí eu vou falar um pouco dos impactos e soluções. Então, uma das coisas que falha muito nesse processo para a gente ter para a gente ter o princípio da humanização agindo de forma plena é uma boa iniciativa, mas não tem muitos recursos. Então, quando eu estava procurando as imagens para colocar, eu vi essas duas charges que pelo menos na minha cabeça, fez muito sentido. A primeira é tipo, doutor, eu tô com falta de ar. Aí ele, aqui no hospital a gente tá com falta de leite, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Então, assim, se você recebe um paciente e você não tem nem onde deixar ele esperando pro atendimento, você às vezes recebe um paciente que não tá bem, você não tem onde deixar ele descansar, você não tem leito para esse paciente, você não concorda comigo que não tá rolando humanização? Aí a gente fala da falha na implementação, né? Não é aplicado em todos os serviços, então é aquilo da multiprofissionalidade. Não adianta o enfermeiro fazer o atendimento com humanização se o médico não vai fazer. Não adianta o médico fazer se o enfermeiro não vai fazer. Ou técnico, ou até da recepcionista do hospital, gente. Tem gente que chega tão vulnerável no hospital que às vezes o atendimento primário, que é com uma recepcionista para você esperar, faz diferença. Falta de capacitação, ou seja, tem muitos profissionais que não são treinados para agirem de forma humanizada. Sobrecarga do profissional, que foi o que eu falei quando eu estava falando dele na prática.
Como é que você vai exigir de que um profissional faça um atendimento com humanização se nem ele está sendo humanizado? Ele não está tendo tempo de descanso, ele não tem tempo para beber uma água, não tem tempo para comer. É difícil você conseguir trabalhar da forma certa se você não está tendo tempo nem de respirar. Infraestrutura precária, que é exatamente o que eu falei da primeira, e a segunda charge também representa bastante. Se você não tem uma estrutura para receber aquele paciente, não está sendo humanizado. Entende? Se você está recebendo um paciente ali vulnerável, você não tem onde colocar ele, você não tem uma pessoa para falar com ele, uma pessoa para dar um apoio, e aí você não tem nada para receber o paciente no hospital, não está sendo humanizado. A gente fala dos motivos, pouco investimento, e resistência de alguns profissionais, ou seja, de às vezes acreditar que o profissional veio falar, isso é besteira, o paciente eu tenho que ir lá, ver a doença, ferir pressão, ver temperatura, e é isso que ele precisa. A gente sabe que não é assim que funciona. E as sugestões de melhoria. Então, capacitação da equipe, ou seja, treinar os profissionais de saúde a agirem de forma humanizada no processo de atendimento. Valorizar os trabalhadores do SUS, que aí já melhora a parte da sobrecarga profissional, e a parte ali da capacitação da equipe também já melhora um pouco da resistência dos profissionais de verem realmente qual é a importância daquilo. Melhora a infraestrutura, porque se você tem um lugar digno para receber o seu paciente, de início, quando ele entra no hospital, ele já está recebendo o começo, vamos dizer assim, da humanização. Mais participação social. Então, tipo, às vezes a gente mesmo como paciente, por não saber que a gente tem direito e que a gente merece ser humanizado, a gente não espera isso. Então, a gente acaba não correndo atrás dos nossos direitos. Como eu disse, muita gente não sabia, apareceu no Fantástico uma vez uma reportagem, que muita gente não sabia que tem direito de entrar com acompanhante no médico. E aplicação em todas as áreas do SUS. Isso é principal, né? Não adianta eu não ter humanização num posto de saúde e ter num hospital, ou vice-versa. Eu tenho que ter em todas as áreas. E a conclusão é que a PNH, né, a Política Nacional de Humanização, ela foi criada para ter mais cuidado dos profissionais, para ter maior acolhimento, participativo, centrado no ser humano, que foi o que a gente falou desde o começo. O princípio da humanização é justamente você ter o paciente ali no centro de tudo, busca melhorar a qualidade do atendimento, fortalece a articulação entre os profissionais de saúde e os usuários, ou seja, se eu estou tratando meu paciente de forma humanizada, é muito mais fácil para depois, quando ele tiver qualquer problema, mesmo o mínimo que seja, ele voltar. Entende? Se eu atendo meu paciente de forma humanizada, por exemplo, vou usar um exemplo aqui da minha vida pessoal. Eu tenho a prima do meu namorado, ela teve câncer. E aí, até que ela seja considerada curada e não esteja em remissão, são alguns anos que ela precisa estar voltando lá. E aí ela fez pelo SUS. E aí, imagine só se eu não tenho um atendimento humanizado com aquela pessoa que está fragilizada, que acabou de se curar de uma doença, ela vai querer voltar lá de 6 em 6 meses para fazer os exames? Não vai. Ela não vai se sentir segura para voltar lá. Então, isso também atrapalha no processo do cuidado, no processo da cura. Então, a articulação entre os profissionais de saúde e os usuários é muito importante. E que, apesar do avanço, ainda existem problemas, que foi o que eu falei, da falta de verba, e às vezes a falta de capacitação dos funcionários, resistência de alguns profissionais, dificuldade na integração entre diferentes níveis de atenção. E aí a gente vai entrar na nossa parte. Né? A enfermeira atua realizando ações de cuidado. Então, se vocês pararem para perceber o que eu e Mari falamos quando eu coloquei na prática e ela falou na enfermagem, é muito próximo, porque a gente, querendo ou não, é a parte que mais tem contato com o paciente. Então, essa coisa de humanização acaba sendo muito latente quando o atendimento é nosso, porque a gente passa mais tempo com o paciente, seja quando o paciente está internado, seja no atendimento primário, na emergência, a gente que tem esse maior contato. Né? E aí tem ali mediação de conflitos e estímulos na participação do usuário, contribuindo para tornar a humanização uma prática efetiva do dia a dia da saúde. E aí aqui nós temos algumas referências. E obrigada pela atenção, gente.